uma empresa super badalada começar a discutir para entrar na bolsa de valores e você pode investir nesse primeiro momento. E aí, vale ou não vale a pena investir em IPOs? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar exatamente o que você deve fazer. Fala meu investidor e minha investidora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Seu Dinheiro. Eu me chamo Thiago Sena, especialista em investimentos e consultor CVM, e nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre IPOs e o melhor, se você deve ou não deve entrar na primeira emissão de ações do mercado financeiro. Se você é novo aqui no canal, eu gostaria de te convidar a se inscrever clicando aqui no botão vermelhinho, ativando todas as notificações, que a gente posta conteúdos todas as semanas aqui no canal para te ajudar a gerir melhor seus investimentos, suas finanças e ganhar mais. Então fica o meu convite, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e vamos lá, vamos falar de IPOs para você entender o que é isso e se é bom ou não é bom para você estar investindo. A primeira coisa para a gente começar é que a sigla IPO nada mais é do que, no inglês, Initial Public Offer, ou oferta pública inicial. Isso nada mais é do que a primeira vez em que uma empresa oferta suas ações publicamente, ou seja, no mercado de bolsa de valores. E é a partir deste momento que todos os investidores podem investir, colocar seu capital, se tornarem sócios dessa empresa. Então, indiscutivelmente, é um momento muito importante. É um momento que, para as empresas, se torna como sendo um dos marcos de sucesso, que a empresa realmente conseguiu crescer, se desenvolver a ponto de colocar seu capital na bolsa de valores, e também cria-se muita expectativa nos investidores de ser um bom negócio, de poder comprar as ações a um preço mais baixo e elas se valorizarem ao longo do tempo. Então existe essa mística, existe alguns assuntos que a gente deve estar falando na questão do IPO, inclusive eu fiz uma análise do IPO da Nubank, eu coloquei nesse vídeo aqui para te explicar o conceito de uma análise específica do IPO, mas muito mais do que falar sobre um único evento, eu gostaria de te falar sobre os IPOs em geral, e nesse vídeo eu vou pegar todos os 46 IPOs que aconteceram no ano de 2021 e te mostrar na prática o que acontece para que a gente possa tomar decisões muito mais conscientes e poupar e prevenir o nosso capital, já que é isso que a gente está aqui para fazer. Então vamos lá, vou começar a nossa análise, trouxe os 46 IPOs que aconteceram no ano de 2021 e a gente vai discutir eles, falar sobre o que aconteceu, as estatísticas para você ter uma visão global do que é que está acontecendo com esses investimentos. A primeira coisa que a gente tem que sinalizar é que, pegando essa estratificação dos IPOs de 2021, dos 46 que aconteceram, 37 tiveram resultados negativos, ou seja, quem entrou nesses IPOs até agora tiveram resultados negativos em 80%. 80% de todos os IPOs que saíram no ano de 2021 geraram prejuízos para os investidores que entraram nessa oportunidade. Ou seja, 9 IPOs conseguiram trazer um resultado positivo, que equivale ali a 20% dos eventos que aconteceram em 2021. A segunda informação bem relevante que eu gostaria de trazer é que, considerando a média de todos os IPOs que a gente teve, em todos os IPOs que aconteceram em 2021, você teria perdido um quarto do valor que você investiu. Um prejuízo de 24,68%, o que na prática é perder muito dinheiro, não é mesmo? Então, logo com essa primeira análise, eu já gostaria de te salientar uma única coisa. Se você está começando a investir agora, se você não tem muita experiência no mercado, tome bastante cuidado com IPOs, porque em 80% dos casos você teve prejuízos e em média esse resultado foi de menos 24,68%. 25% de perda é uma perda muito relevante. Se a gente for entrar somente no cenário das quedas, dos 37 IPOs que geraram prejuízos, a média de perda é de 41%. Ou seja, em 80% dos casos você perde mais de 40% do valor investido. É ou não é um risco muito grande para você que está começando a investir agora se desbravar nesse mundo de IPOs? Pois bem. Tá, Thiago, mas você só tá falando número ruim. E o lado que deu certo? Aqueles 20% que você conseguiu acertar. Se você se sente mais avançado no mercado, que consegue analisar todos esses outros investimentos, que exclui 80% que tem chance de dar muito errado, e você cai nos 20% que dá certo, a gente tem sim alguns números muito positivos. Na média, as altas chegaram a ter um 43% de elevação, ou seja, quem investiu nos 20% que conseguiu acertar, ganhou em média 43%, mas lembrando que dos 9 que tiveram esse resultado, se a gente falar que os 3 seriam muito difíceis de acertar, ou que poucos conseguem acertar os melhores de todos, a gente está falando
de um resultado de menos de 30% de valorização. Ou seja, mesmo se você conseguir acertar, ainda assim não é um valor tão elevado para que compense o risco de você estar errando em 80% dos casos. Até porque eu não te falei, mas em 2021, o IPO que deu o pior resultado desvalorizou em mais de 82%. Você perder praticamente todo o valor investido em um IPO. 82,45% de desvalorização. Isso aconteceu com a Get Ninjas, uma empresa de tecnologia que fez seu IPO no ano passado. Outra informação relevante é a seguinte: em 28% das IPOs, você teve prejuízos de mais de 50% do valor investido. Preste bem atenção, em mais de um quarto dos IPOs, você perde mais da metade do valor que você investiu. E em mais de 57% dos IPOs, você perde pelo menos 25% do valor investido. É muito relevante. Em mais da metade dos casos, você sai perdendo 25% ou mais. Tá, Thiago, mas quais são esses IPOs para eu ter noção se você só tá falando de empresa muito ruim ou de empresas que poderiam ter passado na minha análise? Tá, deixa eu puxar aqui a lista dos nossos IPOs e discutir com vocês. Do pior IPO para o melhor. Get Ninjas, menos 82% que eu falei. A Dots, com menos 81,59%. A West Wing, com menos 77,87%. A Mobly, com menos 77,71%. Espaço Laser, menos 77,43%, Brisanet, menos 73,75%, Mosaico, menos 73%, Ocean Pact, menos 68%, Clean Sale, menos 67%, Traders Club, menos 61%, Cruzeiro do Sul, menos 60%, Cora Saúde, menos 57%, HBR Really, menos 56%, Multilaser, menos 48%, e dessas aqui, ó, Smart Fit, menos 32%, Modal Mais, menos 31%, Nubank, menos 23%, Raizen, menos 19%, Caixa Seguridade, menos 15%, Boa Safra, menos 10%, Mater Dei, menos 2,84%. Essas foram as principais perdas que a gente teve. Eu pulei algumas, obviamente, porque são empresas menos conhecidas, mas para vocês terem noção das empresas que geraram prejuízos nos seus IPOs. As 9 empresas que deram positivo depois do IPO, a gente tem o Grupo GPS, com 19%, AgroGalaxy, com 23%, Petro Recôncavo, com 28%, Jales Machado, com 34%, Horizon, com 38%, Vamos, com 44%, Vitia, com 45%, Intelbras, com 76% e CBA, com 77%. Por isso que eu falei que se a gente tirar as 3 melhores, o resultado médio cai bastante para 30% de valorização. Então, o que é que a gente tira até agora? Na grande maioria dos casos, você tem perdas. Dentro das perdas, existe uma grande probabilidade de perdas relevantes de mais de 25% do seu valor investido, e dentro dos ganhos, que é uma quantidade de IPOs muito pequenas, de 20% do que acontece, você ainda tem potenciais de retorno não tão relevantes, em alguns casos pode chegar a 77%, por aí vai, mas não tão relevantes a ponto de justificar uma entrada de IPO sem a devida análise. Então, neste momento, eu queria falar com vocês o seguinte: se você é novato, se você está começando a entrar no mercado de investimento, se você tem menos de 3 anos de bolsa de valores, a minha recomendação é não entre em IPOs. Não entre no IPO. Não entre logo após a empresa entrar no mercado. Até porque a gente tem que ter um pouco de malícia também. Lembrem que todo mundo quer puxar a sardinha um pouco mais para o seu lado. Então, quando você tem uma empresa querendo fazer o seu próprio IPO, ela vai estar vendendo as suas ações. E para ela conseguir vender as suas ações a um preço melhor, ela tem que se preparar, ela tem que montar toda a estrutura digna para que os números mostrem uma boa empresa. Geralmente as empresas passam de 2 a 5 anos em processo de IPO, até chegar a data efetiva do prospecto ser anunciado na bolsa e começar a captação dos investidores. Então, não é uma coisa simples analisar uma empresa que está em IPO. E o mais, vamos lá, você está querendo ir para o encontro, o primeiro encontro com um possível namorado ou namorada. Você vai largadão da forma com que você fica em casa despojado, ou você se arruma para causar uma primeira boa impressão? Eu não estou dizendo que é errado você se arrumar, mas nós temos a tendência de nos prepararmos mais para uma primeira ocasião que a gente quer entregar um resultado melhor, uma impressão melhor, e nesse momento a gente faz coisas para apresentar melhor o cenário. E por que uma empresa que está pensando em fazer sua IPO não pode fazer a mesma coisa? E como é que você conhece de verdade quem é aquela pessoa? Convivendo com ela por mais tempo.
Você sai uma vez, duas, três, quatro e vai conhecendo, vai lidando, vai se comunicando, vendo como ela é fora das arrumações de eventos, até você ter a confiança de que o que vocês têm conhecimento é a realidade. Então eu sugiro que você faça a mesma coisa com os seus investimentos com o assunto de IPO. Espera o IPO acontecer. Deixa a empresa fluir no mercado, passa 1 ano, 2 anos dela entregando seus resultados, sendo avaliada pelo próprio mercado, porque uma empresa após o IPO tem um nível de exigência muito maior do que uma empresa pré-IPO, e aí você vai avaliando se realmente faz ou não faz sentido investir naquela empresa, porque aí você já elimina o efeito IPO, a preparação para o IPO. Isso é muito real e eu quero que vocês tomem cuidado. Só para cargo de cenário, só para curiosidade de vocês, eu quero contar um pouquinho sobre o que já aconteceu na minha experiência como investidor. Até hoje só entrei em um único IPO. Eu considero que foi um IPO razoavelmente bem sucedido, porque nunca tive prejuízo nessa empresa. Ela se valorizou consideravelmente, depois teve aquelas quedas na bolsa e ela voltou um pouco, mas eu sigo ganhando uma boa quantia de resultado. Não foi IPO em 2021, foi em 2020. Foi o único que eu entrei e eu tinha tanta clareza sobre o que eu estava fazendo que me deixou seguro de entrar no IPO. Dos IPOs de 2021 eu não entrei em nenhum, mas eu tenho e sempre tive uma tendência a entrar em uma única empresa. E eu vou compartilhar aqui com vocês, se você agora deixar um like aqui nesse vídeo. Ó, tô confiando que você deixou seu like, hein? Então vamos lá. A empresa que eu namorei em 2021, que eu pretendo colocar em minha carteira, talvez agora em 2022 ou em 2023, é a Intelbras. Foi uma das empresas que trouxe bom resultado, e esse resultado de valorização das ações vem casado com um resultado positivo nas suas operações, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, que é você não deve olhar somente cotação, mas sim os fundamentos da empresa. Tem um vídeo aqui falando sobre o que você deve olhar na hora de ver uma ação. Eu recomendo muito que você assista esse vídeo. Mas dentro dos fundamentos que compõem essa empresa, a Intelbras me chama bastante atenção e eu tenho um certo interesse em investir futuramente nessa empresa. Mas de novo, eu não entrei no IPO, eu esperei ela entregar resultado, vem entregando resultados consistentes e isso me deixa mais confortável de pensar em colocá-la na minha carteira. E não tem problema nenhum ela ter valorizado, porque uma empresa que valoriza e continua indo bem, ela tende a valorizar ainda mais. Essa questão de que você tem que vender uma empresa que valorizou não é verdade. Muitas vezes, uma empresa que segue seu caminho positivo, ela segue se valorizando até ela não entregar mais resultado. Então eu recomendo que você sempre tenha esse olhar de sempre visualizar os fundamentos e não somente cotação. Mas aqui ficou o meu compartilhamento de experiência que eu tive previamente no único IPO que entrei. Todos os outros IPOs eu olhei e não dava aquela sensação de vai, realmente vai, e por isso eu sempre preferi ficar distante, e as recomendações que a gente segue fazendo, na grande maioria das vezes, geram uma proteção de capital dos nossos investidores. Aqueles que entraram em IPOs, fugindo da nossa recomendação, geralmente tiveram prejuízo. E aí, me conta aqui nos comentários, você já investiu em algum IPO ou não? Se ficou qualquer dúvida também, eu deixo esse espaço sempre aberto para você compartilhar a sua experiência, trazer o que você tem de dúvida, que eu vou ter prazer de responder para você. E o vídeo de hoje fica por aqui, a gente se vê na semana que vem. Valeu!